Olá, Ivan Guerrini falando com vocês novamente, tomando meu café. Continuando aqui o nosso curso de Astrologia Sagrada. Eu sou físico, sou professor, sou escritor e outros detalhes do meu currículo vocês vão ver em outros vídeos, não preciso ficar aqui repetindo, ok? Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Mercúrio, Vênus e Marte. No mapa, né, o significado deles. Mercúrio, Vênus e Marte, eles são 3 dos 5 planetas pessoais que a gente já falou, né? Nós temos Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. São planetas que ficam próximos, e aqui dentro de nós ficam próximos lá fora, aqui dentro de nós são planetas cujos arquétipos atuam de uma maneira um pouco mais sensível, mais visível, mais tocável, mais próxima. Né? Muito bem. Quero dar ênfase novamente ao fato de que este curso de Astrologia Sagrada é um curso que agrega conhecimentos. Né? Nós estamos aqui com um papel de sintetizar conhecimentos também. Tá? Muito bem. Então, não é que nós vamos falar só sobre Mercúrio, Vênus e Marte. Nós queremos juntar todo o conhecimento que a gente tem para falar desses arquétipos, né? Porque falar de arquétipo, gente, não é a mesma coisa que falar de receita, ou falar de coisa clara, ou de coisa evidente que se repete. Não é falar de números, né? No mundo, nós temos a linguagem, vários tipos de linguagem, né? Nós temos, em termos de método, por exemplo, nós temos a metodologia quantitativa, que é muitas vezes ligada diretamente à ciência clássica, mas nós temos a metodologia qualitativa, que fala do subjetivo, que fala de interpretações. Nós, aqui no curso de Astrologia Sagrada, nós estamos muito mais no mundo das metodologias qualitativas. Nós trabalhamos com símbolos, trabalhamos com arquétipos. E aí nós vamos para o campo da interpretação. Quando precisa, a gente usa o quant. Muitas vezes nós estamos no quali. Eu, antes até de começar a falar sobre Mercúrio exatamente, como este não é um curso padronizado, não é um curso normal de astrologia, por isso que ele tem o nome de Astrologia Sagrada, eu quero citar para vocês, eu falei que ia citar alguns livros em cada vídeo, né? Quero citar esse livro aqui, ó. Astrologia Psicológica, Karen Hamaker Zondag. Astrologia Psicológica. Vocês estão vendo aí embaixo? Aí embaixo diz assim, uma síntese da psicologia junguiana com a astrologia. Então, nós estamos, sim, falando para pessoas que gostam de um embasamento científico, acadêmico, muito embora de áreas mais moles, em geral, tá? Nada impede de alguém das áreas duras também fazer o curso ou gostar do curso, de se abrir para autoconhecimento, conhecimento de vida, conhecimento do nosso percurso nesta vida. Em princípio, nós não estamos aqui por conta de certificados ou diplomas. Esse curso tem por intenção abrir as possibilidades que nós, seres humanos, temos diante de nós, de nos conhecermos e de, assim, conhecer o que nós estamos fazendo aqui. Responder aquelas velhas questões filosóficas, né? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Né? Que são as questões que permeiam aí a humanidade desde que existe. Um outro livro que eu quero citar, que eu uso muito, bastante mesmo, é esse aqui, Planetas em Terapia, Técnicas Preditivas e a Arte do Aconselhamento. Muito bom mesmo. O autor é o Greg Bogart, que tem outros livros, como, por exemplo, Astrologia e o Despertar Espiritual. São pessoas que falam de astrologia, obviamente,
mas tenha uma mente aberta para fazer essas interconexões, né? Como o Richard Tarnas, que eu citei para vocês no outro vídeo aí. Ok? Ao mesmo tempo, né, eu quero citar aqui um educador. Também sou educador, sou professor, gosto do que eu faço, gosto de ser professor. Descobri que o meu Mercúrio tem um valor muito grande no meu mapa, né, por alguns motivos, né? E aí, obviamente, quando fui estudar o meu mapa, fiquei sabendo mais do Mercúrio, né? Não só as coisas boas, mas as dificuldades que ele encontra. E aí é quase que impossível você não se ligar a vários educadores que conseguem passar uma visão de educação que liberta. A educação verdadeira liberta, não torna escravo ninguém. A educação que limita, a educação que apresenta todos os contornos bem definidos e rígidos, coloca limites, não é a verdadeira educação. Então, existe uma diferença muito grande entre escolaridade e educação. Muita gente tem alto grau de escolaridade, né? Estudou todos os níveis iniciais de estudo aí, de escola, né? Fundamental, ensino médio, depois fez uma faculdade. Muitos pararam na faculdade, mas outros fizeram mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou especializações daqui e dali, e continuam fazendo, mas não sabem o que é educação. Porque se prendem. Como é que você sabe disso? Porque essas pessoas se prendem a conhecimentos que restringem, que limitam. Eles gostam daquilo que é limitado. A educação não limita. Muito pelo contrário, a educação verdadeira, ela abre portas, ela abre caminhos. E aí não é só num campo específico, por exemplo, a física, né, que eu sou formado em física. Não é só sobre a física. Por exemplo, se você não tiver abertura da física clássica, você não chega na quântica. E a grande maioria dos meus colegas físicos querem fazer uma coisa impossível. Eles querem entender a física quântica com a cabeça clássica. Impossível, né? Volta e meia eu falo dessa impossibilidade. Essa é uma impossibilidade. Mas como a física quântica nasceu, apareceu, emergiu no século XX, como eles não têm cabeça aberta para entender a física quântica de uma forma ampla, como muitos fizeram no século passado, cientistas de renome, começando lá com Niels Bohr, nas discussões com Albert Einstein, como eles não têm isso, como eles não conseguem, porque eles não concebem, e aí a gente entra um pouco com a astrologia, como eles não sabem como quebrar os padrões de campo de família, como é que eles agem? Eles falam assim, bom, a física quântica existe, tá, tudo bem. Esses fenômenos, esses conceitos ridículos, esquisitos, bizarros, né? Aí usa outros adjetivos que quer, eles existem, mas existem somente no mundo micro. Lá no nível atômico, subatômico, eles existem. Aqui no mundo macro, não. Aqui é ciência clássica, física clássica, as 3 leis de Newton, ação-reação. E aí, meu caro, estão perdendo o bonde do conhecimento. Estão perdendo o bonde do conhecimento. O que acontece muitas vezes é que pessoas de cabeça aberta em potencial e querem se enveredar pela física quântica não têm um embasamento da física clássica. Porque para você ir para a quântica, você precisa saber de onde partiu isso. Quais eram as ideias que prevaleciam até o século XIX, basicamente, começo do século XX, para que emergisse uma nova ciência dentro da física, e depois nova ciência de uma forma geral. E isso não é coisa de decorar, não é decoreba, não é. Isso não é coisa de manual, isso não é coisa que você tem em 1 livro, 2 livros, 3 livros, meia dúzia de livros, que é a hora que você vai lá procura a resposta. Isso envolve a mudança de mentalidade. Nós estamos falando isso
sempre, nesse curso, nos outros cursos que a gente dá, de astrologia, de florais, de saúde integrativa, de aplicações de física quântica. Então, assim, se não tiver cabeça aberta e um bom embasamento, não adianta uma coisa só, tá? Nós temos condições necessárias, muita gente tem condições necessárias, mas não tem todas suficientes, né? Ah, mas ninguém é perfeito. Sim, ninguém é perfeito, por isso que nós estamos sempre estudando. E ver um autor, e ver outro autor, e assim vai. Agora, educação tem que ter cabeça aberta. Educação verdadeira liberta. E eu vou citar aqui, porque acostumou-se nesse país aqui a falar mal do Paulo Freire. Ele é bem falado no mundo inteiro. É que no país não pode falar bem do Paulo Freire, porque, né? Então, a cabeça vai se afunilando, vai se fechando, e aí Paulo Freire não presta. Eu vou falar do Edgar Morin, francês, está aqui. A cabeça bem feita. Repensar a reforma, reformar o pensamento. É bem freiriano. Então, estuda um pouquinho de Edgar Morin, que aqui está a base da ciência da complexidade, teoria do caos, abertura, Prigodini, final do século XX. Sem isso, gente, não dá para chegar na carta da transdisciplinaridade, e sem carta de transdisciplinaridade você não fala de física quântica de maneira adequada. Não fala. Você não fala de outras dimensões. Você não faz a integração que precisa fazer. Quem começou com essa história lá na física quântica e questionamentos do que é a realidade, a ontologia, na verdade, é um cara aqui, ó, Ensaios de Bohr. Niels Bohr. Física atômica e conhecimento humano. Então, é como eu falei num outro vídeo aí. Você precisa ler esses livros que eu estou citando? Não. Eles são livros de referência. São livros de referência. Mas eu preciso saber tudo isso para entender Mercúrio? Não. Mas você precisa ter cabeça aberta. Para depois não vir falar assim, eu fiz um curso de astrologia sagrada com Ivan Guerrini e aí começa a falar um monte de asneira, né? Não. Você fez um curso de astrologia sagrada comigo, mas você é responsável por aquilo que você fala, né? Claro que eu não posso, nem quero jamais controlar ninguém naquilo que pensa e fala. Você pode, mas só não pode dizer assim. Você vai falar uma asneira, não vai falar que fui eu que falei aquela asneira, tá? Tá. Relembrando, ninguém é dono da verdade. Mas você tem uma linha. Claro que eu tenho uma linha. Sou cidadão pensante por conta dessa educação que liberta. E graças a Deus, dou graças a todos que permitiram que eu pudesse estudar e caminhar por essa trajetória que eu caminhei, a começar dos meus pais, obviamente, né? Que permitiram que eu começasse lá atrás e deram ênfase ao estudo. Com o estudo, meu pai tinha essa fala, né? O que eu vou deixar de legado para vocês é um curso superior, ele dizia. Depois cada um faz o que quer com esse curso superior. E é assim, né? Se o brasileiro, de uma forma geral, conseguisse dar para os filhos, um curso de graduação, para depois ele fazer o que ele quisesse, se ele quisesse ser vagabundo depois do curso, o programa dele, ou se ele quisesse ser um grande cidadão pensante, atuante, também a escolha dele, né? Nossa, como seria bom, né? Nós não temos essa condição, até porque o ser humano não se questiona, não se descobre. Então, uma das funções da astrologia sagrada é a autodescoberta. Muito bem, chegamos no Mercúrio. E eu chego assim para falar. Falei um pouquinho em outro vídeo de Mercúrio, a gente vai falar, vai repetir e tal, algumas coisas, né? Eu falo com alegria desse Mercúrio, por quê? Porque eu tenho ascendente em Gêmeos, né? Quem rege o signo de Gêmeos é Mercúrio. Meu Mercúrio está em Leão. Então, é um signo forte, é um signo de exposição, é um signo de fogo, é um signo de presença, é um signo de falar, né? Eu tenho meu Sol em Câncer, já, né? Alguns de vocês já sabem,
E tem um Mercúrio que rege meu ascendente, que está no signo forte de fogo de Leão, que é o signo de Leão. Bom, quem tem um Mercúrio forte no mapa usa bem a comunicação. É uma imposição isso que eu estou falando? Não. De repente, alguém tem um Mercúrio no signo de fogo e não sabe usar a comunicação. Tem? Existe isso? Sim, existe. Por isso que você tem que olhar para o mapa de uma forma integrativa, né? Agora, para você falar da floresta, você tem que começar a falar das árvores. Tem que começar a falar das espécies que habitam aquela floresta. Para depois você ver que a espécie A convive com a B, com a C, com a D, com a X, com a Y. E depois para você ver que a espécie A convive bem com a D, mas não bem com a F. Exemplos, ok? Mas você tem que conhecer a espécie A, B, C, D, todas elas. Então, nós temos que conhecer os indivíduos para depois entender o todo e saber que o todo dança e que cada indivíduo tem sua dança particular, o grupo também tem sua dança, a comunidade maior tem sua dança também. Muito bem. Mercúrio fala da comunicação. Mercúrio, o que é comunicação? É a fala e é a escrita. Claro que tem a expressão corporal também é um jeito de se comunicar. A gente olha Mercúrio no mapa procurando ver quais são as características da comunicação daquele indivíduo, né? Então, tem os Mercúrios mais fortes, os médios e os mais fracos. Geralmente, Mercúrio em signo de fogo são fortes, tá? E os Mercúrios em signos de água são mais fracos. Fracos no seguinte sentido, gente. Eles são mais é uma conversa mais para dentro. Quando a pessoa tem um Mercúrio no signo de água do que um Mercúrio no signo de fogo, né? E o signo de ar também é muito intelectual, um signo de ar, né? Por exemplo, Gêmeos, né? Por isso que Mercúrio rege Gêmeos. Mas um Mercúrio libriano, um Mercúrio aquariano, eu particularmente gosto muito do Mercúrio aquariano. Vamos dizer, vou colocar assim num tipo de uma metáfora para vocês, tá? Vamos supor que eu fosse escolher agora um Mercúrio para alguém, uma criança que vai nascer agora, e eu tivesse dom, Deus me desse um dom momentâneo e falar assim: Ivan, escolha aí um Mercúrio muito bom para essa criança que vai nascer agora. Eu escolheria, né, uma das possibilidades, dos primeiros pontos aí que eu colocaria, um Mercúrio aquariano. Eu acho que, em termos de planetas pessoais, o melhor planeta pessoal para estar em Aquário é Mercúrio. Na minha visão, por toda a experiência que eu já tenho com astrologia. Porque os outros são mais difíceis de lidar, vamos colocar dessa forma. Tá? O Mercúrio está sempre perto do Sol. Tá? Eu falei para vocês da outra vez que o Mercúrio dança, assim como Vênus e Marte também dançam em torno do movimento do Sol. É como se fosse um pêndulo caminhante. Então, quem tem o Sol em Aquário, muitos que têm Sol em Aquário, têm Mercúrio em Aquário também. Mas quem tem Sol em Capricórnio, pode ter Mercúrio em Aquário, que é o signo da frente. E quem tem Sol em Peixes, pode ter Mercúrio em Aquário, que é um signo de trás. O Mercúrio nunca está mais de um signo para frente ou para trás do Sol. Ele fica sempre perto do Sol. Tá? Alguns astrólogos dizem que é bom que o indivíduo tenha Mercúrio num signo diferente do Sol. Que não seja no mesmo signo do Sol. Por quê? Porque se for no mesmo signo, a pessoa já tem o Sol, que é a força, que é a luz, que é o brilho, que é a coragem, que é o jeito de olhar o mundo, que é o self. E aí, quando ele tem a comunicação daquele mesmo jeito, as coisas se confundem tanto. Vamos dizer assim, que o intelecto daquela pessoa, muitas vezes, não consegue discernir o de fora com o de dentro.
É uma das abordagens, é um jeito de olhar para a coisa. Tá? Então, o Mercúrio, ou no signo da frente ou no signo de trás, seria melhor do que o Mercúrio no mesmo signo do Sol. Mas, gente, isso é detalhe, tá? Isso é detalhe. Eu estou dando aqui alguns exemplos e, assim, nós vamos ter cursos específicos, por exemplo, cursos específicos sobre Mercúrio. Em cursos específicos sobre Mercúrio, a gente vai falar muito mais da comunicação, né? do tipo específico de Mercúrio em cada signo, né? Mercúrio em Áries, Mercúrio em Touro, Mercúrio em Gêmeos, Mercúrio em Câncer, Mercúrio em Leão, assim por diante, ok? Casas, né? Mercúrio nas casas, Mercúrio com seus aspectos, né? Mercúrio conjunto ao Sol. Mercúrio em oposição ao Sol não existe, tá? Porque ele sempre está um antes, um depois. Mas ele pode estar em oposição à Lua, por exemplo. Ele pode estar junto com Plutão, ele pode estar junto com Saturno, enfim. Aí seria um curso específico sobre Mercúrio. E o Mercúrio é bom a gente saber também que, como ele faz esse movimento de ida e volta, a volta é quando ele está retrógrado, ok? Então, o movimento dele pode ser dividido em 4 fases, basicamente. Quando ele está na frente do Sol, indo para frente. Quando ele está na frente do Sol, indo para trás. Quando ele está atrás do Sol, indo para trás. E quando ele está atrás do Sol, indo para frente. Então, são 4 fases que dão características diferentes para cada Mercúrio. Ok? Mas isso a gente não vai abordar no curso básico da astrologia. A gente vai abordar quando a gente for estudar mais profundamente a nossa psique e querer entender mais de como a gente usa essa comunicação. Né? Tanto as coisas boas como as ruins, tá? As facilidades e as dificuldades. Tudo bem? Tá. Então, assim, Mercúrio fica retrógrado de 3 a 4 vezes no ano. Tá? Se vocês acompanham todos os dias o movimento dos astros, a dança dos astros, vocês veem que o Mercúrio, né? Por exemplo, esse tempo aqui que eu estou falando com vocês, nós estamos numa fase de Mercúrio retrógrado, está retrogradando. Quando o Mercúrio está retrogradando um signo de água, ele já é yin, ele tem mais dificuldade. Então, a expressão vai ser mais difícil. Isso quer dizer, você rotula isso já? Tem muita gente que rotula. Né? Então, fases de Mercúrio retrógrado, você tem que tomar cuidado com negócios, você tem que tomar cuidado com falas, com comunicações de uma forma geral. A energia trava, enfim. Isso não é uma pré-determinação. Não existe pré-determinação em astrologia, gente. Existem tendências. O que eu posso fazer com isso? Eu tenho uma tese para defender, digamos assim, nos próximos 6 meses. Tá. Você pode escolher? Eu posso escolher os meses tais, tais, tais. Bom, se você pode escolher, você não vai escolher defender uma tese numa fase que Mercúrio está retrógrado, principalmente se for um signo de água. Então, você escolhe um momento melhor do Mercúrio, assim como você escolhe um momento melhor da Lua. Vê a questão do Saturno, vê a questão do Urano, vê os outros aspectos, vê o Sol, entendeu? Em termos de Mercúrio, como você vai falar, como você vai comunicar. Se você puder escolher, você escolhe uma fase em que ele não esteja retrógrado, né? Enfim. Mas eu tenho uma tese e vai cair com o Mercúrio retrógrado. Vai acontecer alguma coisa de ruim? Eu não vou passar na tese? Não, você se prepara. Como é que a gente se prepara quando a gente tem um trânsito difícil acontecendo? Gente, meditação, mentalização, intenção clara do que quer, mentaliza, já experimenta as emoções daquilo que você está querendo. Já experimenta aquele tipo de emoção. Não é esperar o mundo de fora trazer. Ai, meu Deus, será que vai chover? Tipo assim, né? Nós vamos enfrentar. Se chover, choveu, nós vamos dançar na chuva. Tipo assim. Então, assim, para a gente entender melhor como é que funciona. Vênus e Marte.
Vênus e Marte têm posições no mapa também muito importantes. São planetas pessoais, são planetas que a gente olha também quase que diretamente, né? Vênus fala da paixão, Vênus fala do romance, Vênus fala da relação afetiva, que constitui, eu diria, como astrólogo que atende em consultório, eu diria que 80%, 90%, às vezes até mais, dos problemas que os clientes trazem para uma leitura de mapa. Problemas de relação afetiva. Por que a gente tem problemas de relação afetiva? Porque a gente aprendeu. Bom, por quê? Por vários motivos, obviamente, mas também porque a gente aprendeu com o campo de família que nós temos, que relação afetiva é assim, 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 assim. Aonde que a gente aprende isso? Principalmente com o campo de família, né? Como os nossos pais viviam ou vivem, como viviam os pais dos nossos pais, os pais do pai, os pais da mãe, os nossos avós, como vivem os nossos tios, os irmãos de pai, os irmãos de mãe. A gente tem uma ideia. Quando a gente fala de campo de família, a gente tem uma ideia. Por exemplo, vem aqui uma queixa de uma pessoa, né, está fazendo leitura de mapa, tal, fala de relação afetiva. Vou olhar Vênus, vou olhar a casa 7, vou olhar Juno, vou olhar a Lua. São coisas que a gente olha no mapa astral quando a pessoa traz essa questão. Agora, obviamente que por isso que é uma sessão de terapia astral, né? A pessoa tem uma dificuldade imensa de se ver, de ver o que faz, de ver o que está fazendo, o seu próprio comportamento. Mas seu comportamento é um comportamento limitado por suas crenças que levam você para trás e que faz você, por exemplo, se sabotar, você mesmo se sabota. Bom, vamos olhar. Você tem irmãos? Tem. São casados? Como que é o casamento de cada um deles? Você tem os pais vivos? Tem ou não tem? Como é que é ou como é que era o casamento dos pais? Campo de família. Seu pai tem irmãos? Tem, são os meus tios. Como é o casamento dos seus tios do lado de pai? Como é o casamento dos seus tios do lado de mãe? Como é que era o casamento dos seus avós que você conheceu? Tudo isso vai ajudando você a montar como que aquela pessoa concebe uma relação afetiva. E aí você vai olhar a Vênus da pessoa. Você vai olhar a Vênus. Vênus fala também da paixão, tá? É o jeito que a pessoa se apaixona. Se a pessoa é mais dura, se a pessoa é mais sensível, se a pessoa é flexível, se a pessoa é flexível demais, se a pessoa é muito instável, né? Então, isso também a gente vai deixar para um curso específico sobre Vênus. Mas, por exemplo, você pega uma Vênus aquariana ou uma Vênus geminiana, são Vênus instáveis, né? Essa pessoa traz dentro de si, muito provavelmente, ideias muito transgressoras ou muito instáveis sobre relacionamentos afetivos, ok? A menos que ela tenha um Saturno pertinho, ou em oposição, ou em quadratura, ok? Então depende muito do mapa, mas a Vênus fala da relação afetiva. Juno, que é um asteroide, fala do desejo que aquela alma tem de uma relação mais estável. E muitas vezes essas posições são contraditórias. A Vênus fala de um tipo de relacionamento e a Juno fala de outro. Como é que você concilia isso? A Vênus é aquela paixão, é como a pessoa se apaixona, é o que ela deseja. Uma Vênus em signo de água, por exemplo, super sensível, né? Se for em peixes, super compaixão pelo outro, acaba fazendo mais pelo outro do que para si, e aí passa um pouco, toma na cabeça, não sabe por quê, né? Uma Vênus em escorpião, aquela que se esconde, aquela que tem muito medo de perder, ou aquela que trai, ou aquela que tem um ciúme exagerado, né?
é muito profunda. Bom, qualquer coisa em Escorpião, não é o signo mais profundo que a gente tem. Mas então varia muito. Aí, de repente, a pessoa tem uma Vênus em Escorpião, vamos supor, né? Já que eu dei o exemplo, e tem a Juno em Capricórnio. É uma contradição, em princípio, né? É uma contradição, porque lá no fundo, essa pessoa quer um relacionamento estável, porque ela tem uma Juno em Capricórnio, pode ser em Touro, por exemplo, ou Virgem, signos de terra. Então, ela tem que lidar dentro disso, tem que fazer terapia, tem que tomar floral, tem que fazer buscas, tem que fazer meditação, para ir descobrindo esse equilíbrio. Porque uma coisa é o jeito que ela se aproxima do outro, se ela se apaixona, o jeito que ela chama o outro, o jeito que ela age em relação ao outro. E outra coisa é aquilo que lá no fundo ela quer. Ela tem que ir sabendo combinar essas duas maneiras de ser, esses dois arquétipos, para chegar num momento e falar assim, ela não vai perder as tendências de A ou de B, mas ela vai saber reconhecer essas tendências e falar, opa, não preciso fazer drama para chamar a atenção do outro, tipo assim, tá? Então, a Vênus fala da relação afetiva. E o Marte fala da energia da pessoa, principalmente da energia física e sexual. Então, é o desejo, Marte é o guerreiro, Marte é o regente do signo de Áries, que é o primeiro de todos, e é o primeiro de fogo. Marte é o impetuoso. Marte, se não for bem trabalhado, ele é um brucutu, ele é um antigo, ele é do passado, ele pode virar um nefasto, ele pode virar um machista, um conservador extremo. O que é bem trabalhado ou mal trabalhado? Estou falando terapeuticamente, ok? Então, a pessoa que tem muita coisa em Áries, que é regido por Marte, e nunca fez terapia, já vem de uma família conservadora, é assim, machista para ele é o beabá. E ai de quem falar que ele é machista. Entendeu? Ele é, mas ai de quem fala que ele é. Ao ponto que chega. Né? Porque Marte, mal trabalhado, é um machista, é um conservador, é um controlador, é um mandão. É um mandão. É um mandão. Né? Não é só o Marte, mas o Marte tem muito disso. Entendeu? E é o jeito que a pessoa se aproxima do outro sexualmente. Então, vai depender de cada signo que está o Marte, vai depender de quem está perto desse Marte, vai depender de qualquer aspecto que esse Marte faça. Né? E lembrando que o Marte ele também acompanha o movimento do Sol, só que a amplitude desse movimento é muito grande. Então, quando esse Marte está muito longe do Sol, ele está perto de estar retrógrado. Mesmo que não esteja retrógrado no mapa da pessoa, às vezes o Marte estava retrógrado tipo um mês antes da pessoa nascer, ou ficou retrógrado um mês depois que a pessoa nasceu, que também traz características de Marte retrógrado para esse indivíduo. Ok? Por isso que o mapa não é estático. O astrólogo precisa ter a sensibilidade de olhar. Opa, esse Marte não está retrógrado, mas 15 dias antes de nascer, ele estava com Marte retrógrado. Ou 15 dias depois que ele nasceu, ele ficou com Marte retrógrado. Isso tem uma influência na vida da pessoa. Então, precisa ser olhado o movimento, a dança, nada é estático. Ok? Esses são os aspectos dos planetas que a gente chama de pessoais. É para vocês terem um embasamento disso. Eu chamo a atenção de vocês que vocês têm que entrar em blogs, vocês têm que entrar em sites, vocês têm que pegar livros e ir atrás de mais conhecimentos, de tudo que a gente está falando aqui. Ok? Por enquanto a gente fica aqui e depois a gente continua falando. Condição sine qua non para continuar: mente aberta. Não esqueçam do nosso objetivo. O objetivo é autoconhecimento. A astrologia está aqui para autoconhecimento.
com as outras disciplinas, com os outros conhecimentos que vêm de outros locais, de outros lugares, de outras fontes, de diferentes autores, nós vamos compondo a nossa caminhada. Tá? Até a próxima!